No canal 11.1, já volto com ele, Paulo Mendes, jornalista, ele que vai bater um papo com a gente aqui sobre o resultado das eleições municipais. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, sobre essa votação expressiva do delegado Flori, ele que foi eleito aí prefeito de Vilhena, vai ficar por mais 2 anos aqui no município, né? Vai gerir por 2 anos o município e vai com certeza buscar uma reeleição ou um novo nome. Primeiramente, Paulo, o resultado da eleição, o resultado da votação mesmo, nós viemos aí 63%, cerca de 30.111 votos para o Flori e a candidata Rosana Donadon, que é uma família conhecida aqui no município, que já tem um histórico na política, alcançando aí 17 mil votos, quase 20 mil votos. O que isso significa? O que é esse resultado no tocante à população de Vilhena? Bom dia, Joel. Bom dia a toda a equipe aqui da TV Alamanda. Bom dia a todos que nos acompanham, né? O resultado dessa eleição, ele demonstra várias situações. E eu diria que a primeira delas é que os candidatos que abriram mão de suas candidaturas, como o Gilmar, por exemplo, ou o próprio Ronildo Macedo, que é o atual prefeito, poderiam ter sido eleitos dentro dessa perspectiva, considerando que a diferença de votos, como você bem colocou, foi uma diferença muito grande, né? E mostrou-se também que a família Donadon mantém o mesmo reduto eleitoral das primeiras eleições. A diferença está no fato de que Vilhena cresceu muito de lá para cá, então, na medida em que Vilhena cresce, aumentam os eleitores e, obviamente, os resultados são diferentes. Some-se a isso ainda o fato de que as estratégias buscadas nos bastidores da política sempre prevêem a polarização como forma de garantir sempre a vitória sobre a família Donadon, não é verdade? Então, assim, ficou muito claro para mim que se, por exemplo, o prefeito atual interino, né, tivesse enfrentado realmente essa situação, ele poderia ter sido eleito, talvez não com essa diferença tão grande, mas ele teria sido, sim, eleito prefeito de Vilhena para esse mandato agora de 2 anos. Nós tivemos uma eleição geral polarizada entre direita e esquerda, nós tivemos uma eleição do governo também entre dois governos de direita. E no município de Vilhena, como que ficou isso? Ficou 2 de direita, ficou esquerda-direita? Como que ficou essa matemática? Ficou complicada, né? Ficou bem complicada porque os discursos se misturaram muito, né? E hoje, infelizmente, o turbilhão de informações que existem na política não permitem uma filtragem adequada, correta, de quais são os posicionamentos. A gente verifica, por exemplo, todo esse discurso que criou, vamos dizer assim, o herói Flori, né? Que veio para cá há pouco tempo, e na verdade ele disse que veio para cá desde 2014, ele esteve aqui em 2014, ficou 9 meses, e agora ele está aqui há 7 meses, ou desde o ano passado, em que ele registrou aqui, transferiu o título do eleitor para cá novamente. Então, assim, a gente vê que realmente existe um nível de informação muito grande, né, nos bastidores, que é um fator que complica, na verdade, a análise das pessoas em relação a quem é de direita, quem é de esquerda, quem é que está atendendo a esse ou aquele interesse. Então, realmente é muito complicado isso, né? Você que acompanha muito a política de Vilhena há muitos anos, vendo as 2 propostas ali, vendo essa que vai gerir aí por 2 anos, na sua concepção, como que será o futuro do vilhenense desses 2 anos? Como que você avalia isso? Joel, uma coisa é o processo eleitoral, outra coisa é o mandato, né? Dentro desse processo eleitoral, nós verificamos uma série de informações, e eu mesmo fiz várias denúncias, né? Porque, assim, o delegado Flori veio para cá com essa proposta de ser o delegado da Polícia Federal, que veio para salvar Vilhena. Salvar Vilhena exatamente do quê? Da corrupção? Da corrupção de quem? Da família Donadon ou dos outros, inclusive aliados que estavam do lado dele durante esse processo eleitoral? É importante dizer isso, porque nós temos pessoas muito boas aqui nessa cidade. E eu vejo assim que essa questão da corrupção, a corrupção, ela, em primeiro momento, ela se conserta com a caneta. No momento que você toma as decisões dentro de uma prefeitura. É com a caneta, é com o diálogo, é que se decide se você vai ter atos de corrupção ou não dentro de uma gestão. Começa por aí. E a questão da arma, a questão da punição, de prender o bandido político, é a última instância, né? E nesse quesito, eu queria até dizer também o seguinte, que criou-se aí
esse mito, né, do herói que veio para Vilhena agora e tal, nessa concepção do policial federal, mas veja bem, vamos considerar aqui que a coisa mais fácil que existe é prender político, né? O político está em casa aguardando o mandado, porque o policial só vai até lá com o mandado judicial, né? E lá ele chega e prende o tal do político corrupto, que já está estabelecido pela justiça que é corrupto, não é verdade? E leva o cara encarcerado. Então, assim, não existe nada de extraordinário em prender um político, né? Eu acho até que a Polícia Militar, os policiais civis fazem um trabalho nesse sentido muito mais interessante, porque todos os dias estão prendendo bandidos, né, das mais diversas, vamos dizer assim, atitudes, né, do crime, e não sabem com quem estão lidando muitas vezes. Vão numa boca de fumo, vão em lugares ermos aí que não se tem noção do que vão enfrentar. Então esses são os verdadeiros heróis do dia a dia, né? E se eu tivesse que escolher um policial para ser prefeito da cidade, eu escolheria um policial militar ou um policial civil. Mas não é o caso. Não tem nada a ver nem ser policial federal, nem civil, nem militar. O que tem a ver é, de fato, o preparo do candidato para gerir uma cidade do tamanho de Vilhena, do porte de Vilhena, que já passamos de 100 mil habitantes. Então, essa não é uma tarefa muito fácil, né? E precisa ter um mínimo de conhecimento de gestão pública para poder garantir que realmente esse futuro, esse mandato, seja um mandato minimamente construtivo, porque são apenas 2 anos, a gente tem que reconhecer que não dá para fazer muita coisa em 2 anos, mas dá para colocar em prática algumas iniciativas que demonstrem, pelo menos, que se está nesse rumo do que foi proposto. O que, para mim, considerando algumas atitudes da campanha, ficam no ar. Mas vamos aguardar porque o tempo vai dizer. Nós tivemos aí a gestão do Eduardo Japonês e, consequentemente, o Ronildo assumiu. Ele ficou num período curto até de tempo, né? Fez algumas coisas pelo município. E o que a gente sempre gosta de mostrar aqui é a questão do quanto de articulação política o candidato ele tem, o eleito tem, porque é essa articulação que vai mandar ali naquele próximo pleito e aquilo que vai fazer a diferença, porque se a pessoa não tem uma boa articulação política, dificilmente ela vai ter um bom mandato. Você analisando o perfil do delegado, você acha assim que ele tem uma boa articulação política, até mesmo para fazer uns 2 anos aí bons para o município de Vilhena? João, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é o seguinte, a gente sabe nos bastidores, né, de muitas informações de como o delegado teria conseguido esses apoios. Mas, basicamente, vamos nos ater ao fato de que ele fez uma votação expressiva como deputado federal, e isso o credenciou a ser o melhor candidato para o embate com a família Donadon. Mas, por si só, isso não responde ao questionamento de se isso vai ser o suficiente para um mandato ou não é verdade? Então, assim, nós vemos que pessoas falando, e a gente não pode garantir, de que os próprios apoiadores, em muitos momentos, inclusive agora, bem na reta final, parece que houveram alguns embates internos dentro da coligação, mas o fato é que se chegou ao final, e ao final com uma vitória muito grande, muito expressiva, mas vamos ver agora como é que o delegado vai se comportar como prefeito, né? Porque a partir de 1º de janeiro ele começa a assinar como responsável pelas decisões que serão tomadas dentro da Prefeitura de Vilhena. E eu diria que a primeira delas passa justamente pela questão dos portariados. Hoje nós temos, inclusive, dentro da administração do Macedo, mais de 700 e poucos portariados ainda, que é uma das práticas mais antigas e mais combatidas por gente que vem dizer que vai salvar Vilhena, inclusive o próprio delegado. Mas ele já fez um discurso dúbio, porque em alguns momentos ele disse que quem ajudou, em alguns momentos da campanha, ele disse que quem ajudou a ganhar vai ajudar a administrar. Mas quem são essas pessoas? Em outro momento ele disse que vai valorizar os servidores de carreira da prefeitura. Será que ele vai colocar os secretários, os próprios servidores efetivos da prefeitura, ele vai colocar no primeiro escalão, no segundo escalão? Será que ele pretende fazer isso? Como é que ele vai administrar sem essa força propulsora que tem os portariados? Existem aqueles que não trabalham, né? Mas existem muitos portariados que trabalham também. Então, como é que ele vai administrar isso? Não vai ser uma tarefa muito fácil. E, além disso, também tem a questão da relação com o Legislativo. O próprio prefeito Ronildo Macedo, nós sabemos disso, fez uma denúncia grave contra o presidente da Câmara, Samir Ali, né? Dizendo que ele tinha 200 portariados dentro da prefeitura. Se procede ou não procede, teria que ser feita uma avaliação.
Mas o fato é, como é que o prefeito pretende administrar também essa relação com o legislativo? Um legislativo acostumado a essas benesses, né? Que a gente sabe que sempre foram moedas de troca, com o executivo, que, ao meu ver, é um dos maiores problemas dessa chamada corrupção. Uma corrupção, vamos dizer, legalizada, mas que permite aos políticos locais terem vantagens, né? Mesmo que sejam apenas do ponto de vista de força política. É até interessante quando você fala nessa questão, porque nós sempre, toda a prefeitura, todas as pessoas que concorrem à prefeitura, vê se falar muito em grupos, né? E essa é uma coisa que a gente vem nos últimos anos falando-se muito, tem grupo A, B e C. Seria hoje, com o delegado Fleury sendo eleito, ficando esses 2 anos aí, a criação de um novo grupo, nomes novos surgindo aqui no município de Vilhena? Eu não acredito nisso, não. Sinceramente, não acredito, porque, como ele mesmo disse, quem ajuda a ganhar, ajuda a administrar. Então, se não houve um novo absolutamente, um puro sangue, durante o período eleitoral, né, de um grupo que nascesse em Vilhena e dissesse, olha, esse aqui é um grupo isolado do japonês, do Rover, do deputado Luizinho, esse aqui realmente é um grupo puro sangue, que nasceu de uma nova vertente e estamos lançando o candidato X ou Y, e esse candidato chegasse a ser eleito prefeito de Vilhena, nós teríamos então aí uma nova vertente política que poderia nos dar esse resultado que você propôs, mas realmente daqui para lá eu não acredito muito nisso não, nessa possibilidade. Mas se isso acontecer, nós teremos aí realmente um feito muito grande por parte do prefeito eleito. Nós acompanhamos a política e a gente sabe que política, às vezes, ela é polarizada por uma pessoa muito mais política e menos empresarial, e isso vai, de acordo com os anos, de acordo com as eleições, isso vai mudando, né? Nós tivemos o último prefeito que era um empresário, nós tivemos a pretensão do Gilmar também, que poderia ser um bom nome para o município de Vilhena, também empresário, e agora nós temos um servidor público, que vai ser aí o próximo prefeito por 2 anos. Essa questão, ela influencia numa boa gestão? Eu acho que muito profundamente ela influencia. Eu diria que o empresário ele está muito mais próximo de ser um bom gestor público do que um servidor da área de segurança pública. Porque se fosse um servidor público, por exemplo, do município, alguém aqui dentro que se destacasse, aí eu faço referência, inclusive, à falta de criação de novas lideranças, né, que poderiam gerar esse novo grupo, como você colocou, e poderia muito bem ser um gestor público local, um servidor público, né? Mas eu vejo assim que o Eduardo Japonês, por exemplo, é um gestor privado, que tem várias empresas de sucesso, cresceu muito, e conseguiu fazer, de modo geral, conseguiu fazer um bom trabalho em Vilhena. Um bom trabalho do ponto de vista administrativo, mas social ficou muito no ar. O que ele conseguiu levar até essa população, principalmente a mais carente. Nós sabemos que administrar com dinheiro é muito fácil, né? Administrar dificuldades já é um desafio muito maior, principalmente na área pública, em que há muitos interesses a serem discutidos, a serem superados, né? Como nós já colocamos aqui, especialmente os interesses políticos que envolvem uma administração pública. Então não é uma tarefa muito fácil e não dá para administrar com a arma em cima da mesa. Então o delegado vai precisar de um jogo de cintura muito grande, vai precisar de uma assessoria muito especializada, né? E ele precisa dar os primeiros passos dessa gestão, já exatamente nessa direção, pisar em cima do discurso dele, para que ele não caia em descrédito. Vai ter uma tarefa difícil pela frente, muito porque difícil, muito grande. Foi entregue também uma prefeitura com muito recurso, exatamente, mas pouca aplicação. Então esse que deve ser o jogo de cintura de um bom prefeito, ter esse jogo de cintura de ter um orçamento bom e saber administrar, porque a gente sempre ouve, dinheiro tem, o que falta é gestão. Então nesses últimos falava isso, né? Nesses últimos 8 anos, tu acredita que faltou gestão? Com toda certeza. Com toda certeza. Teve gestão, porque assim, nunca a gente nunca pode generalizar, né? Dizer assim, o japonês errou em tudo ou acertou em tudo, não. Ele errou em algumas coisas, acertou em muitas outras, e então a gestão se faz assim. Agora, em quais nós estamos acertando, em quais estamos errando? Algumas prejudicam mais a população, outras prejudicam menos. Eu diria que, por exemplo, a questão do IPTU, né? A questão do IPTU foi algo assim que ele viu com a visão empresarial, né? E quis implementar essa correção toda que realmente
Prejudicou a população? Era necessário? Era. Era determinação do Tribunal de Contas? Era também, mas ela não precisava ser feita da forma com que foi feita. Ela poderia ter sido feita paulatinamente para não prejudicar tão rapidamente a população, principalmente no período de pandemia. Então, uma única atitude, né, pode ter levado muita gente a ter uma dificuldade muito grande. Então, assim, é preciso muita sensibilidade, é preciso assim, um cuidado muito grande com decisões que vão afetar diretamente a vida da população. É até importante frisar sobre a questão da velha política, porque o que é a velha política? A gente vê muitas vezes, vamos colocar aqui o executivo e o legislativo. O que era aqui do legislativo, aí ele vai para o executivo na próxima eleição, aí na próxima ele sai do executivo, vem para o legislativo e fica sempre fazendo as figurinhas carimbadas que todo mundo já conhece, né? Como que se quebra isso? Acho que não se quebra num país em que nós temos total liberdade, né? A democracia nos permite ir e vir, né, dessa maneira. Eu acho que não se quebra. O que precisa realmente é uma politização maior da sociedade, né? Que nós temos um nível de consciência maior para poder conseguir analisar melhor o perfil dos candidatos, né? E os interesses que eles têm desse ir e vir, né, da política. E a gente vê muito, né? A gente está vendo hoje, grande parte dos vereadores foram lá atrás, trabalharam em prefeituras, então a gente vê essa troca. E muitos deles que vão concluir seus mandatos, vão para trabalhar na prefeitura ali tendo alguma secretaria. Então isso é algo comum aqui no município de Vilhena, isso é uma realidade de todas as prefeituras, né? E a dificuldade é justamente o novo não o nome novo, mas uma pessoa que vem com uma ideologia diferente e os que acompanham ele ali também sejam diferentes. Acho que esse é o maior desafio hoje no município de Vilhena, né, Paulo? Não só aqui como em qualquer outro lugar. A gente ouve nos bastidores claramente que para ser prefeito de uma cidade como Vilhena, precisa gastar muito dinheiro. Se fala em R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões, para campanhas que são locais, muito próximas do cidadão. E por que isso acontece? Acontece por falta dessa politização mesmo do eleitor, infelizmente. Porque se o camarada não demonstrar uma expressão muito grande, não tiver um gancho de campanha que realmente prenda atenção e não consiga chegar até o eleitor da forma mais correta, e isso tem um custo muito alto, dificilmente esse candidato, por melhor que seja, né, ele vai conseguir ser um prefeito de uma cidade como Vilhena. Então, o próprio sistema faz com que a coisa caminhe para esse lado, lamentavelmente. E nós tivemos isso muito claro, que foi o Gilmar, quando ele colocou o seu nome à disposição, que muitas pessoas perguntavam quem que era o Gilmar. O Gilmar é um empresário conceituado aqui no município de Vilhena, que já tem uma gestão empresarial muito longa, só que para a política nem sempre é assim, né? Para a política é aquilo que você sempre aparece, que você está sempre falando, que é assim que você tem visualização. A visualização hoje ela é muito importante, né, Paulo? E olha que interessante o que você colocou, o caso do Gilmar. Numa visão utópica do que deveria ser a política, do ideal para mim, o ideal da política, é que a própria população se manifestasse em favor do candidato. O exemplo do Gilmar, ele é um empresário ali da Avenida Paraná, conhecido ali há anos por toda aquela população, que sabe do atendimento dele, inclusive ele tem uma questão lá que eu não vou comentar muito aqui, mas uma questão de uma concorrência em que ele se mantém naquele mercado lá justamente pela pessoa que ele é. Então a própria população daquele local é que deveria, numa eventual candidatura efetivada, deveria levar a cabo o nome do Gilmar e não o partido, e não a convenção indicá-lo, dizer que ele seria bom. Quem deveria dizer que é bom é a própria população. E nós não temos essa prática. A pessoa só passa a ser boa quando ela é indicada pelo grupo político. Pode ser o grupo do Rover, que está cheio de gente condenada, pode ser o grupo do japonês, que também tem pessoas condenadas, pode ser o grupo que for, mas um grupo político se reuniu e definiu que aquele será o melhor candidato, as pessoas compram a ideia como se realmente fosse o melhor candidato. Inclusive, na ocasião, o Gilmar esteve aqui, explicou os motivos pelos quais ele não concorreu ao pleito, ele desistiu de concorrer a prefeito, pretende mais para frente, vai continuar amadurecendo a ideia e num próximo pleito eleitoral aí colocar o seu nome à disposição novamente. Eu acredito que democraticamente é isso que tem que acontecer mesmo, novas pessoas saírem, que nem disse a Soraya Tronic, sair lá de trás dos bastidores e colocar a cara a tapa e colocar seu nome à disposição, que é só assim que a gente consegue
ter novos nomes, ter novos grupos políticos, enfim, ter novas lideranças também que se importe com o município, né? João, você tocou num ponto muito importante. Quando a gente vê os resultados a nível nacional, por exemplo, sempre tem aqueles candidatos, ou até a nível local mesmo, quando existem mais candidatos concorrendo, que ficam lá lanterninha, outro fica em terceiro, quarta, distância muito grande com o primeiro colocado, ou uma simples polarização do primeiro para o segundo, uma diferença muito grande. A nossa tendência como cidadãos, como eleitores, infelizmente, é massacrar os menos votados, né? Isso é lamentável num país que deveria parar para pensar, parar para analisar realmente as propostas. A gente lembra aí do caso do Enéas, né? Do Enéas, finado Enéas, um cara que hoje é reconhecido como uma grande figura, uma pessoa que poderia ter colocado o Brasil no eixo, mas sempre esteve lá na lanterninha porque não tinha tempo partidário, porque não tinha condições financeiras, porque não tinha, né? N situações, mas era um cara brilhante, um cara que poderia realmente ter feito a diferença nesse país. Então eu acho que nós precisamos sim, e aí eu vou puxar a orelha do Gilmar, do Paulinho, do Argamazon, porque eu acho que uma vez que nós tenhamos o ideal de colaborar com uma cidade, nós temos que peitar as situações, né? Enfrentar, mesmo que, mas eu vou fazer pouca votação, vou passar vergonha. Não importa. Importa que você vá com a verdade, importa que você leve propostas para a sociedade. Eu estou aqui me colocando à disposição para ser prefeito dessa cidade e eu acho que eu posso ter uma boa proposta. E se a população entender que essa proposta é suficiente para que nós tenhamos uma cidade melhor no próximo mandato, amém. Se não entender assim, entender que a outra proposta é melhor, também amém. Isso é democracia, né? O poder humano do povo, como diz o artigo 1º da Constituição, e é o povo quem decide, né? Certo ou errado, é o povo quem decide. Eu vou usar até um exemplo que até fora do que a gente está falando, mas é o que muitos concurseiros falam, né? Esses que passam em grandes concursos, que o que faz eles passarem é justamente a persistência. Eles vão fazendo o concurso, faz uma vez, faz duas, faz três, e fazendo esses concursos, eles vão adquirindo experiência e já vão descobrindo as fórmulas de conseguir alcançar um resultado melhor. Vão aprimorando, né? Vão aprimorando. Eu acho que é isso que falta também, porque muitas vezes a pessoa é uma pessoa boa, tem bons ideais, tem condições de ser um prefeito, mas às vezes por não ter aquela aprovação que ele esperava na primeira eleição, aí ele acaba, não vou mais mexer com isso não é para mim, vou deixar para eles que eles já entendem. Isso é lamentável, porque daí cada vez mais nós temos menos opções, nós temos menos chance de escolher pessoas melhores para os cargos que nós precisamos que sejam ocupados, como do prefeito, de vereadores, deputados, né? E aí, infelizmente, na maioria dos casos, as velhas raposas, a gente pode ver aí, inclusive pela Assembleia Legislativa, né? De pessoas que voltam para a Assembleia justamente por falta de novas lideranças em todos os municípios dentro do Estado, né? A expectativa aqui para o município para essa eleição era de ter 4 candidatos, né? Exatamente. Isso, desde o começo foram cogitados o Paulinho do Argamazon, o Gilmar, o delegado Flori, que daí tinha toda aquela indecisão, porque era Ronildo, Jonathan e Flori, os três, um dos três ia ser o candidato, e também a Rosane Danadon. Rosane Danadon a gente sabe que já tem uma quantidade de eleitores aí fiéis, né? E isso aí vale também por tudo que foi feito lá atrás, que todos esses que adquiriram esses eleitores através da democracia, que é o que a gente sempre coloca aqui, o eleitor é que escolhe, é o eleitor que vai lá e vê o planejamento e fala, isso aqui serve para mim, isso aqui já está um pouco distante da minha realidade. Então a gente espera que daqui 2 anos nós tenhamos também novos nomes, né, Paulo? É isso que o vilhenense também espera, tenha novas escolhas. Isso é muito importante, inclusive eu quero até acrescentar aqui nessa lista de 4, colocar o Julinho da Rádio também, porque mesmo sendo um candidato que está atingindo um nível de um candidato folclórico, né, dentro das eleições, nós temos que considerar que quanto mais pessoas, melhor é o debate sem fake news, tá, gente? Porque fake news não dá, foram feitas algumas fake news aí nessa campanha, né, e aí realmente distorce os valores, né, de uma campanha eleitoral em que a gente precisa conhecer os candidatos. Mas uma disputa sadia, sem fake news, ela pode levar o eleitor a resultados melhores. Infelizmente, uma eleição como essa aqui de Vilhena, que foi suplementar, foi a toque de caixa, muita gente nem sabia que estava havendo uma eleição aqui no município,
Eu conversei com muitas pessoas que disseram que está tendo eleição em Vilhena e não sabiam realmente. Então, não houve tempo de propaganda eleitoral, quer dizer, ficou aqueles debates, né, de quem podia mais chorava menos nas redes sociais, né? E a gente não teve, então, como levar a melhor mensagem. A melhor mensagem foi a do delegado que iria prender os corruptos. Então, foi essa que levou. Acredito sim que a gente não teve uma pluralidade, a gente não teve, uma grande escolha de candidatos e nem tempo hábil para ver o que projetos seriam esses. Exatamente. Falando sobre isso, até você pode contribuir falando sobre fake news também, muitos comissionados aqui do município de Vilhena ficaram a par de algumas informações de que se fosse eleito perderiam o emprego. Isso realmente confere, Paulo? Então, eu vi algumas entrevistas aí do delegado, né, antes da eleição, dizendo que ele não faria nenhuma caça às bruxas, né, e que ele iria fazer esse processo de transição lentamente, para não causar nenhum efeito drástico na prefeitura no primeiro momento, e que as alternativas que ele já colocou em campanha, ele tomaria atitudes com o passar do tempo. Então, são informações difíceis da gente confirmar, né? Mas eu mesmo recebi muitas informações sobre portariados que estariam à disposição dele na campanha, né? Isso ninguém pode provar, fica difícil, mas a gente cita aqui, mas dizendo que não se tem uma informação categórica sobre isso, né? Mas realmente é uma situação difícil da gente analisar, né? Tem que ser melhor avaliado e ver o que aconteceu, até mesmo ele se pronunciar mais para frente, né, assim que assumir a prefeitura de Vilhena, porque comissionados aqui em Vilhena nós temos muito. Mais de 600 hoje. E se você pega e tira 600 comissionados para o município, seria um déficit muito grande aí de mão de obra, né? Então, isso aí é uma tarefa que eu não sei quem poderia analisar de uma maneira mais técnica do que realmente é necessário, porque há situações que realmente é necessária a presença de um portariado, né, de um comissionado, né? Mas a lei estabelece algumas regras, chefias, né? Eu não me recordo aqui agora no momento, mas estabelece regras até onde podem ser comissionados e onde devem ser os efetivos, né, que ocupem essas funções. Então, só aí nós já teríamos um número considerado razoável, eu diria em torno de 200 a 300 portariados que poderiam ser mantidos dentro da administração. Agora, isso realmente eu não tenho autoridade para falar, não tenho conhecimento suficiente, né? Obrigado, Paulo. Eu espero que a população vilhenense tenha entendido um pouquinho desse cenário aqui do município de Vilhena, dessas eleições também, que foi muito rápido, também não deu tempo de muitos nem saberem quem que estava concorrendo aí ao cargo, mas eu acredito que, pelo menos nesses 2 anos aí, ele faça uma boa gestão, porque o que a gente espera, eu acredito que todo o vilhenense espera, quando vai lá, quando se dispõe a sair da sua casa e ir até a urna, é que aquele candidato, mesmo que não seja o seu preferido, mas que ele faça uma boa gestão, porque eu nunca vi ninguém torcer contra o próprio time. Eu acredito que todo mundo torce para que ele ganhe. Mesmo ele tendo condições ou não, ele sendo inferior ao seu adversário ou não, a gente sempre torce para que dê certo. Eu também torço muito para que dê certo, mas eu, como cidadão, como jornalista, eu vou continuar acompanhando, né, todas as atitudes dele como prefeito, e algumas delas em especial, João, me permita, já preciso encerrar, mas me permita dizer, por exemplo, quando ele fala da questão da UTI neonatal, eu vejo um problema muito sério, porque ele deixou muito claro que não pretende ativar a UTI neonatal aqui em Vilhena, e isso me incomoda muito, porque eu acompanhei e denunciei situações que envolviam recém-nascidos um que morreu, outro que não teve atendimento aqui, quase morreu, foi a Ariquemes, foi salvo lá em Ariquemes, na UTI neonatal de lá. Então eu vejo com preocupação, atitudes dele, espero que ele reveja isso, né, como prefeito agora, que ele consiga alcançar essa dimensão da necessidade de se tomar atitudes que contemplem as camadas mais simples da população e que também contemplem a questão da saúde imediata, como essa questão da UTI neonatal. Eu realmente vou acompanhar muito isso de perto e já deixo claro aqui que, como cidadão e como jornalista, se precisar tomar medidas como ações populares, eu vou estar primeiro sugerindo, mesmo tendo sido criticado, né, por parte das pessoas do lado dele, pelas denúncias que eu levei, que eu trouxe a público, eu vou contribuir sim com a administração, porque eu acho que o cidadão que critica também tem que indicar. Vou indicar algumas coisas, vou enviar a assessoria dele. Agora,
essas questões que são assim pontuais e são muito importantes para o município de Vilhena, se precisar tomar alguma atitude mais drástica lá na frente, como cidadão, eu pretendo tomar. E até mesmo a Câmara de Vereadores também tem uma que deve fazer esse papel, né? Que deve fazer esse papel também de cobrança, de análise de projetos, de sugestões também, porque a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre vê algumas pessoas que vêm participar do programa falar, não, a gente é parceiro, a gente troca um diálogo, mas aí chega na hora de aprovar projetos importantes, a gente vê ali um rachamento também, uma divisão desses poderes. Toda essa função que eu coloquei aqui agora é a função dos vereadores, né? Mas nós sabemos que durante a gestão do Eduardo Japonês, por exemplo, eles ficaram inertes durante muito tempo. E quando foi conveniente, quando brigaram com o Japonês, passaram a correr atrás do prejuízo, né? Começaram a fiscalizar algumas coisas em virtude do problema que tinham politicamente com o Japonês e não da necessidade que tinha de fazer o trabalho que deveria, para o qual foram eleitos, né? Então, fica aqui a minha preocupação também em relação a esta relação da próxima gestão com o Poder Legislativo. Mas nós, como cidadãos, vamos ficar alerta, né? Vamos ficar alerta. Obrigado, Paulo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, falar um pouquinho sobre política do nosso município. Sim. E sempre bem-vindo para novas ocasiões aí. E vamos torcer para que dê tudo certo. E vamos torcer para que ele faça uma boa gestão, porque eu acredito assim que a maioria decidiu isso. Exatamente. E a maioria também daqui 2 anos, se não fizer uma boa gestão, vai ter oportunidade de trocar também. Exatamente. Vamos colaborar para que saia tudo bem. Se não sair, trocamos, né? Ai, que bacana. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós continuaremos falando sobre os bloqueios aqui da BR e todas as informações atualizadas para você. Fique comigo, já volto.